Vamos então resolver a ficha número 9 do Manual de Estudo. Esta ficha tem 8 problemas, 8 perguntas. Vamos ver uma de cada vez, tentando explicar-vos o melhor possível. Primeira questão. Descobre os números e tens aqui, dentro desta pergunta, tens 4 subperguntas. Portanto, descobrir os números que têm 5 unidades a mais do que o número 235, o número que tem 2 dezenas menos do que o número 194, o número que tem uma centena menos do que o número 287 e o número que tem 5 dezenas mais do que o número 150. Pousa o vídeo para resolveres a questão e eu depois mostro a solução. Vamos então ver. A primeira pergunta é: qual é o número que tem 5 unidades a mais do que o número 235? Ora, vamos pensar no número 235. O número 235 tem 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades, não é? Portanto, o que é que a pergunta nos diz? Diz que o número que nós queremos descobrir, que não sabemos qual é ainda, que está aqui do lado direito, tem mais 5 unidades. Tem mais 5 unidades significa que este número, vamos ter que, ao número 5, vamos ter que somar 5 unidades. Não é? Vamos ter que somar 5. Qual é esse número? Vamos ver. Recorrendo ao algoritmo da adição, temos 235, que é o número que nós temos, mais 5 unidades, 5 e 5 são 10, e vai 1, 1 e 3, 4, o 2 não tem nada a somar, baixas o 2, 240. Portanto, 240 é o número que tem 5 unidades a mais do que 235. Portanto, uma solução é recorrer ao algoritmo. Outra seria, mais para a frente, se não conseguires fazer agora, é mentalmente fazeres isto. Não? Se tens 235, se queres somar 5 unidades, sabes que o 5 vai ser somado só àquele. E eventualmente, se vier de trás, tens que adicionar as dezenas. Ora, 5 e 5 são 10, é 0, cá está o 0, e vai 1, 3 e 1, 4, cá está 240. Entendeste? Mas se não conseguires fazer assim, recorre ao algoritmo. A segunda pergunta é: tens 2 dezenas menos. Tem duas dezenas menos que o número 194. Portanto, tens o número 194. E está a dizer que o número que queres descobrir, que está a perguntar, é um número que tem menos 2 dezenas. 2 dezenas, qual é? Em vez de ser 9, em vez de ser 194, é 2 dezenas a menos. Quanto é que é 2 dezenas? 2 dezenas são 20, não é? Ora bem, portanto aqui vais ter que reduzir 2. Já sabes que reduzindo aqui 2, o 20, os múltiplos de 10, o algarismo das unidades é 0. Portanto, no fundo é subtrair 20 a 194. Podes fazer isto mentalmente, mas antes vamos fazê-lo recorrendo ao algoritmo. Recorrendo ao algoritmo, temos 194 menos 20, ora 0 para 4 dá 4, 2 para 9 dá 7, não há nenhuma a subtrair, baixas o 1, 174. 174 é o número. O número 174 é o número que tem 2 dezenas menos que 194. E no fundo é. Se tu retirares 20 unidades, que é 2 dezenas, ao 194, vais obter o 174. Podias fazer mentalmente. Sabias que, no fundo, vais subtrair a 194 o número 20. Ora, o 0 não vai alterar. Tirar 0 a 4, mantém-se, portanto fica 4. Vais tirar 2 a 9, portanto fica 7, portanto, por isso é que fica 174. De qualquer modo, tens o algoritmo como alternativa. Terceira questão, um número que tem uma centena menos do que o número 287. Tens o número 287 e ele está a dizer que o número que pretende saber é um número que tem menos uma centena. Uma centena, a ordem das centenas é esta. Poderás fazer isto recorrendo ao algoritmo ou mentalmente. Vamos fazê-lo primeiro pelo algoritmo. Portanto, menos uma centena é 100, não é? Portanto, fica 287 menos 100. 0 para 7 é 7, 0 para 8 é 8, 1 para 2 é 1. 187. 187 é o número. Repara que podias fazer mentalmente. Porquê? Se estás a subtrair uma centena, sabes que o algarismo das dezenas, das unidades, dos números que são múltiplos de 100, portanto 100, 200, por aí fora, é 0.
Portanto, o logaritmo das dezenas é 0 e o das unidades é 0. Portanto, não vai alterar a subtração. Portanto, 0 para 7 dá 7, 0 para 8 dá 8 e depois vais tirar uma, que é de uma centena a 2. Portanto, fica 1. Podias fazê-lo mentalmente. Se não conseguires, recorre ao algoritmo. Mais uma questão. Tem 5 dezenas mais do que o número 150. Tens o número 150, ele está a dizer que o número que pretendemos saber é um número que tem mais 5 dezenas do que este número. Vamos recorrer ao algoritmo, portanto 5 dezenas primeiro. Temos o número 150 mais 5 dezenas é 50. 0 mais 0 dá 0, 5 e 5 dá 10 e vai 1. 1 e 1 dá 2, dá 200. Portanto, e podias fazê-lo mentalmente. Porquê? Porque sabes se são 5 dezenas, são 50, somar 50 a isto não vai afetar o logaritmo das unidades. Tens que somar apenas o logaritmo das dezenas. Ora, 5 e 5 são 10 e vai 1, 1 soma com aquele dá 2, por isso é que dá 200. Resumindo, o número que tem 5 unidades mais do que o número 235 é o 240. O número que tem duas dezenas menos que o número 194 é o número 174. O número que tem uma centena menos do que o número 287 é o 187. E o número que tem 5 dezenas mais do que o número 150 é o 200. Vamos então resolver o segundo exercício. E o segundo exercício diz-nos: ordena do menor para o maior e pinta de vermelho os números pares. Portanto, tens aqui 6 números. Se reparares, são números com 3 algarismos. Não é? Simplesmente há 4 deles, que são estes dois mais estes dois, que têm 2 centenas, um algarismo das centenas, e há 2 com um algarismo das centenas igual a uma unidade. Portanto, significa que tu já aprendeste a fazer a ordenação dos números com 2 algarismos, não é? E ordena-se em primeiro lugar pelo algarismo das dezenas. Neste caso, com 3 algarismos, temos que ordenar primeiro pelo algarismo das centenas, e depois de ordenar pelo algarismo das centenas, é que fazemos uma ordenação igual ao que fizemos nos números com 2 algarismos. Entendeste a diferença? Pronto. De qualquer modo, vais pausar o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Como eu disse, estes 6 números têm 3 algarismos. Se reparares, o 285, o 230, o 296 e o 250 são algarismos, são números cujo algarismo das centenas é 2. 2, 2, 2 e 2. Os outros 2 números, o 119 e o 170, são números cujo algarismo das centenas é uma unidade. Portanto, a primeira ordenação que nós fazemos é os menores destes 6, os menores é o 119 e o 170. Podemos dizer que é um conjunto de números mais pequenos. O conjunto de números maiores é logo 285, 230, 296 e 250. Ordenando, subdividindo os números nestes 2 grupos, depois ordenamos em cada grupo no menor para o maior. Certo? Entendeste a diferença? Vamos então compor cada um deles primeiro em centenas, dezenas, unidades, para depois fazer a ordenação. Se reparares, o 285 é 2 centenas, 8 dezenas e 5 unidades, portanto 200 mais 80 mais 5. O 230 é 2 centenas, 3 dezenas e 0 unidades, ou seja, 200 mais 30 mais 0. O 119 é 1 centena, 1 dezena e 9 unidades, ou seja, 100 mais 10 mais 9. O 296 é 2 centenas, 9 dezenas e 6 unidades, ou seja, 200 mais 90 mais 6. O 250 é 2 centenas, 5 dezenas e 0 unidades, 200 mais 50 mais 0. E finalmente temos o 170, que é 1 centena, 7 dezenas e 0 unidades, ou seja, 100 mais 70 mais 0. Portanto, tendo os números decompostos, vemos já que destes números podemos dividi-los em 2 conjuntos. Um conjunto dos números mais pequenos, que é o 119, que tem 1 centena, e o 170, que tem 1 centena, e um conjunto dos maiores, que são os outros. 2 centenas, 2 centenas, 2 centenas e 2 centenas. E depois ordenamos em cada conjunto do menor para o maior. Ora, vamos lá fazer isso. Tendo os números já decompostos, como nós já fizemos anteriormente, temos aqui ao lado os algarismos das centenas, que são possíveis de existir, desde o 0 até ao 9.
Um número que não tem algarismo das centenas são números de dois algarismos. Vai desde o 0 desde o 10 até o 99. E depois algarismo que tem o algarismo, números que têm o algarismo 9 na ordem das centenas. São números com 3 algarismos e que podem ir no máximo até 999. Há de aprender mais tarde. De qualquer modo, como nós temos aqui apenas números cujo algarismo das centenas é o 2 ou o 1, portanto só nos interessam estes dois. O algarismo das centenas igual a 1 e o algarismo das centenas igual a 2. Portanto, os outros todos não nos interessam. Vamos separar então os números em números com o algarismo das centenas igual a 2 e números com o algarismo das centenas igual a 1. E como eu já disse anteriormente, ficamos com dois conjuntos de números. O primeiro conjunto de números tem o algarismo das centenas igual a 1, isto é, começa a ser 100 mais qualquer coisa, e o segundo conjunto de números é os números com o algarismo das centenas igual a 2, isto é, 200 mais qualquer coisa. Agora vamos ordenar em cada um destes conjuntos os números por ordem crescente, como fizemos nos números de dois algarismos. Basta pensarmos no algarismo das dezenas e das unidades. Então, primeiro, neste de baixo, o que é que acontece? O mais pequeno destes dois é este, que é 119. 100 mais 10 mais 9. Tem apenas uma dezena. O 170 tem 7 dezenas, é o menor. Portanto, a ordenação está correta logo. O menor é este e o seguinte é este. Ora, dentro deste conjunto dos maiores, isto é, dos números com o algarismo das centenas igual a 2, qual é o menor? É o 30, primeiro. Depois, a seguir às dezenas, qual é? O maior número é o 50, depois é o 60 e depois o 80. Então vamos fazer a ordenação. O menor qual é? Vamos pôr aqui os números referente às dezenas, como fizemos para os algarismos de duas unidades. Primeiro, o mais pequeno de todos é o 200, não é? Estes aqui já estão ordenados. 230, que é o que tem menor número o menor algarismo das dezenas. A seguir é o 50, algarismo 5. Cá está. A seguir qual é? É o 60. E a seguir qual é? É o 80. Pronto, estão ordenados os números. Em termos de números com o algarismo das centenas igual a unidades, já estão aqui. Este é o menor e este é o seguinte. Em termos dos números com o algarismo das centenas igual a 2, está aqui a ordenação. É 230, 250, 266, 285. Portanto, ordenando, como já vimos anteriormente, ordenando, vamos ter o 119, que é o primeiro, depois o 170, depois o 230, depois o 250, depois o 268, 66, aliás, o 285. Portanto, está aqui a ordenação. E agora pedem-nos para nós sublinharmos a vermelho, por exemplo, a vermelho, os números que são pares. Nós já vimos anteriormente que os números, vamos pensar nos algarismos primeiro de 0 a 9. Os algarismos de 0 a 9, os que são pares, são aqueles que depois de fazer grupos de 2 não sobra nenhum. Quais são? É o 0, é o 2, também é par, é o 4, é o 6 e é o 8. E também já vimos anteriormente que o que define se um número é par ou ímpar é o seu algarismo das unidades. Se o algarismo das unidades for par, o número é par. Se o algarismo das unidades for ímpar, que é por exemplo 9, o número é ímpar. Então, destes números todos, os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8 são pares. 0, cá estão, é o 170, 230, 250. 4, não existe nenhum. 6, existe este, que é o 266. 8, não existe nenhum. Todos os outros são ímpares. Cá está, vamos confirmar. O 9 é ímpar? Claro que é ímpar. Porque depois de formar grupos de 2, sobra aqui uma peça. Portanto, é um número ímpar. O 5 é ímpar? Claro que é. Se verificares aqui, depois de formar um grupo de 2, formas 2 grupos, sobra 1. Portanto, é um número ímpar. Portanto, não há dúvida que os números pares são o 170, o 230, o 250 e o 266. A terceira pergunta é o cálculo de adições de duas parcelas, mas em que uma das parcelas tem 3 algarismos. Nós já fizemos anteriormente adições por decomposição
em que as parcelas tinham 2 algarismos, não é? Portanto, números menores que até 99. Neste caso, vamos complicar um pouco e um dos números tem 3 algarismos. Portanto, a estratégia é exatamente a mesma. Só que tens primeiro de compor os números neste caso, em centenas, dezenas de unidades, aquele só em dezenas de unidades. Pausa o vídeo para resolveres a questão e eu depois mostro a solução. Vamos então ver. A primeira decomposição é o número 136. É uma centena, 3 dezenas e 6 unidades. Como tu viste, é do mesmo género, só que para além a diferença relativamente ao número com 2 algarismos é neste caso termos mais um algarismo que é o das centenas. Portanto, 136 é igual a 100 mais 30 mais 6. O 17 é apenas uma dezena e 7 unidades, ou seja, 10 mais 7. Tendo a decomposição dos dois números, né, o 136 como 100 mais 30 mais 6, o 17 como 10 mais 7, vamos recorrer ao algoritmo e vamos somar primeiro as unidades e depois as dezenas e depois as centenas. Tens 6 mais 7 é 13 e vai 1, não é? Neste caso vai um quê? Vai uma dezena, porque nós aqui estamos a trabalhar em termos de dezenas. Uma dezena quanto é que é? É 10. Portanto, aqui tens 13, fica 3 e passam 10 para as dezenas. Então, 10 mais 30 dá 40, mais 10 dá 50. Certo? Como não vai nenhum de trás, ali baixas o 100. E então tens 100 mais 50 mais 3. Vamos ver em termos de algoritmo quanto é que dá isto. Tens uma adição de 3 parcelas. 136 mais 17, né, que é o 10 mais 17. Quanto é que é? 7 e 6, 13 e vai 1. 1 mais 3 dá 4, mais 1 dá 5. Aqui não tens nada a somar, baixas 1. Dá 153. Correto? 153. O primeiro está feito. Vamos ver o segundo. O segundo tens 145, é uma centena, 4 dezenas e 5 unidades. 100 mais 40 mais 5. Uma centena, que é 100, 4 dezenas, que é 40, e 5 unidades, que é 5. O segundo número é 28. Só tem 2 algarismos. É 2 dezenas e 8 unidades. Portanto, 20 mais 8. Tendo os números decompostos, 145 mais 28, vamos recorrer à soma primeiro das unidades, depois das dezenas, depois das centenas. 5 mais 8 dá quanto? Dá 13, não é? 13, ficas com 3 aqui e passas uma dezena para o outro lado. Este 1 é 10, são 10, 3 é igual a 10 mais 3. Portanto, fica aqui 3, passam 10 para a dezena. 10 mais 4, uma dezena mais 4 dá 5, mais 2 dá 7 dezenas. Não vai nenhuma atrás, baixas do 100. Certo? Portanto, tens 100 mais 70 mais 3. Recorrendo ao algoritmo da adição, 3 parcelas, vais ter, neste caso, 2 parcelas, tens 145, que é o número, mais 28. 8 e 5 dá 13. E vai 1. 1 mais 4 dá 5. 5 e 2 dá 7. Não vai nenhum de trás, baixas o 1. É igual a 173. Certo? Confirma. Terceiro conjunto. Tens o número 14, que é apenas uma dezena e 4 unidades, um número de 2 algarismos. E tens o segundo número é o 168, uma centena, 6 dezenas e 8 unidades, portanto 100 mais 60 mais 8, 168, uma centena, 6 dezenas e 8 unidades. E tendo o número de composto, os números de compostos, vamos proceder à soma. Portanto, 4 e 8 dá 12, não é? E vai 1, não é? Vai uma dezena, passa para aquele lado. Portanto, 12 é uma dezena mais 2, ficam 2, passam os 10 para a dezena. 10 mais 10 dá 20, mais 6, 60 dá 80. Isto é, uma dezena mais 6 dezenas dá 8 dezenas.
Aqui não tens mais nada a somar, é uma centena. Quanto é que vale isto? Esta soma? Vamos recorrer ao algoritmo. Temos 14 mais 168, 4 e 8 dá 12 e vai 1. 1 mais 1 dá 2, mais 6 dá 8. Certo? O 1 não tem nada a somar, baixas 1. 182. Portanto, tendo já a decomposição dos números, nós podemos preencher aqui 100, o 186 é igual a 100 mais 30 mais 6, o 17 é 10 mais 7, vais somar isto, 6 e 7, 13, cá está, 13 é uma dezena soma ali com 3 dá 4 dezenas, mais uma dá 5 dezenas, aqui baixas o 100, como nós vimos aqui. Depois no segundo tens uma centena, 4 dezenas e 5 unidades, 8 unidades e 2 dezenas, 8 e 5 dá 13, aqui só podes pôr até, no máximo até 9, né? Portanto, neste caso tem 3, passa 10, uma dezena para a parte das dezenas, fica uma dezena mais 4 dá 5 e 2 dá 7. Baixas a centena que não tem nada, dá 173, como nós vimos aqui. Finalmente temos 14 é igual a 10 mais 4, 168 é igual a 100 mais 60 mais 8, 8 e 4 dá 12, passa uma dezena para aquele lado, uma dezena mais uma dá 2, mais 6 dá 8. Baixas a centena que não tem nada, 182. Pronto, está resolvido o problema. Vamos resolver o problema número 4, que diz assim: observa a imagem e completa as frases. A menina está a olhar na direção do... Se virar um quarto de volta para a direita, a sua frente fica para o... Vamos ver. E a terceira questão é: se der meia volta, fica de frente para o quê? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois mostra a solução. Vamos então ver. A menina está a olhar na direção de quê? Como sabes, uma direção é definida por 2 pontos. É uma linha imaginária, ou seja, uma reta, que passa por esses 2 pontos. No nosso caso, os 2 pontos a considerar quais são? É a menina, os olhos da menina, neste caso a menina, os olhos fazem parte da menina, e o quê? E o pássaro. Portanto, significa que a reta, a direção que ela está a olhar é esta linha azul. Portanto, o que é que ela está a olhar? Ela está a olhar para o pássaro, certo? Agora, na segunda questão diz assim: se virar um quarto de volta para a direita, a sua frente fica para o... Fica virada para quê? Vamos primeiro ver o que é virar um quarto de volta. Imagina que nós estamos aqui visto de cima, a frente é esta, o lado direito da menina é esta, o lado esquerdo é esta, e a parte de trás é esta. Se ela virar para um quarto de volta para a direita, o que é que significa? Significa que ela vai rodar neste sentido. Um quarto de volta. Uma volta é isto tudo, um quarto é uma parte destas. É um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. É uma parte de 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, é um quarto. Quarto é uma parte de 4. Que é 1, 2, 3, 4. Virando um quarto de volta à direita, o que é que ela fica? Fica virada para aquele lado. Agora vamos ver na figura o que é que ela vê de frente. Se ela estiver a olhar de frente para o pássaro e virar um quarto de volta para aquele lado, o que é que ela fica a olhar? Repara, está aqui o ponto que é ela, o outro ponto qual é? Um quarto de volta é o carro. Não é? Portanto, neste caso, os 2 pontos a consideração, quais são? É a menina, que é o observador, e o carro, que é para onde a menina passa a olhar depois de fazer um quarto de volta à direita. Portanto, a direção é esta. A direção é esta, e o que é que ela vê de frente? Vê de frente o carro. Muito bem. Última questão. Se der meia volta, fica de frente para o quê? Vamos primeiro ver o que é meia volta. Imagina que a menina está virada de frente para aqui, que é o que está, a parte de trás, a parte esquerda, a parte direita, os olhos estão deste lado, e ela dá meia volta e fica de frente para o quê? Ela pode dar meia volta para a direita, neste caso, foi o que nós consideramos, mas se desse meia volta para a esquerda era a mesma coisa. Se der meia volta, ela fica virada para este lado. Portanto, fica virada, a frente dela passa a ser a parte de trás antiga, não é? E a parte de trás passa a ser a frente dela antiga. Portanto, ela estava aqui com os olhos para este lado, deu meia volta para aquele lado, os olhos ficaram para aquele. Portanto, ela está a olhar neste sentido. Certo?
Então, neste caso, ela dando meia volta, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda, ela se der um quarto de volta, fica a ver o carro, mais um quarto de volta, que é meia volta, fica a ver o quê? Fica a ver o candeeiro. Portanto, os dois pontos que definem a direção é a menina e o candeeiro. Neste caso, esta é a direção. Ela fica a ver de frente, depois de dar meia volta, fica de frente para o candeeiro. Percebeste? Portanto, resumindo, a menina está a olhar na direção do pássaro, não é? Se virar um quarto de volta para a direita, à sua frente fica o carro. Se der meia volta, fica de frente para o candeeiro. Certo? Quinta questão. Observe e completa. O conjunto A é constituído pelos elementos 7, 1, 5, 3, por estes números. E o conjunto B pelos números 2, 6 e 4. Pede para tu preencheres por extensão o conjunto A, e o conjunto B também por extensão, aqui é 3 chavetas, e depois o conjunto de reunião dos dois conjuntos, isto é, do conjunto A reunião com B. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois mostra a solução. Vamos lá então ver. Se verificares, o conjunto A tem 4 elementos. Tem o elemento 7, o elemento 1, o 5 e o 3. Portanto, podemos preencher aqui por ordem. Não seria necessário, mas pode ser por ordem. O mais pequenino é o 1, depois é o 3, depois é o 5 e depois é o 7. Portanto, por isso é que tem 4 elementos na mesma. O 1, que é aquele, o 3, o 5 e o 7. Repara que os elementos de um conjunto são sempre separados por vírgula. Portanto, entre o 1 e o 3 tem uma vírgula, entre o 3 e o 5 tem uma vírgula, entre o 5 e o 7 tem uma vírgula. E os elementos do conjunto A são números, certo? Repara uma coisa. Qual é a característica comum, portanto, qual é a característica que tu vês nestes números, nos elementos deste conjunto? O que é que eles têm de comum? O que é que tu achas que eles têm de comum? Vou dar uma dica. São números pares ou são números ímpares? Muito bem. São números ímpares. Se nós verificarmos nesta análise que fizemos anteriormente, o número 1 é um número ímpar, o número 3 é um número ímpar, o número 5 é um número ímpar e o número 7 é um número ímpar. Porquê é que são números ímpares? Porque formando grupos de 2, sobra 1. O 1 não permite formar nenhum grupo, portanto sobra 1, é ímpar. O 3 permite apenas formar um grupo de 2, sobra 1, é ímpar. O 5 permite formar 2 grupos de 2 e sobra 1, é ímpar. E o 7 permite formar 3 grupos de 2 e sobra 1, é ímpar. Certo? É uma particularidade. Isto é um extra, só para tu começares a habituar a analisar qual é a propriedade dos elementos de um determinado conjunto. Certo? O conjunto B é um conjunto que tem 3 elementos apenas. Repara que os elementos são separados também por vírgulas. Cá está o 2 do 4, o 4 do 6 tem vírgula. Os elementos do conjunto B também são números. Mas também tem uma particularidade. Qual é a particularidade dele? Qual é a propriedade que tu vês aqui neles? São ímpares ou são pares? Muito bem, são pares. Se reparares, 2 é um número par, o 4 é um número par e o 6 é um número par. Porquê? O 2 é par porque formas um grupo de 2 e não sobra nenhum. O número 4 é par porque consegues formar 2 grupos de 2 e não sobra nenhum. E o 6 é também par porque formas 3 grupos de 2 e não sobra nenhum. Compreendeste? A reunião dos conjuntos. Já sabes que a reunião é juntar os elementos. Tens o conjunto A, 1, 3, 5, 7. O conjunto B, 2, 4, 6. É juntar os elementos todos. Cá está 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. E o 2, 4, 6. 2, 4, 6. Portanto, repara, confere sempre 4 elementos mais 3 elementos dá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cá estão os 7 elementos. Portanto, o conjunto A reunião com B tem 4 mais 3. 4 mais 3 tem 7 elementos. Do mesmo modo, o que é que tu podes reparar a característica comum dos elementos do conjunto A reunião com B? Se tu fizeres a reunião dos números dos números ímpares com os números pares, tens os números de 1 a 7. Se tens os números ímpares entre 1 e 7
se tens os números pares entre 2 e 6, juntando os dois, são os números entre 1 e 7, certo? Portanto, se reparares, os elementos do conjunto A reunião com B são números maiores do que 0, neste caso é o 1, e menores do que 8. Ou podia ser números maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 7, certo? Resumindo, tens aqui o conjunto A e o conjunto B e o conjunto A reunião com B. 4 elementos mais 3 elementos dá 7 elementos. Vamos então resolver o problema número 6. Se verificares aqui, não é um problema bastante simples, é só somar, fazer a adição de 195 com 2. E depois ao resultado somas 10, ao resultado somas 3. Ao resultado subtrais 5, ao resultado subtrais 2 e tem que dar 203. É 203 subtrais 3, subtrais depois a esta diferença subtrais 10 e depois somas mais 5. Então, no fundo, são várias operações que tens que fazer aqui. Uma operação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações, certo? Mas são simples. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois mostro a solução. Vamos então ver. 195, o que é que nós pretendemos? Somar duas unidades. Duas unidades. Então já te expliquei. Mentalmente consegues fazer isto. Logo, 5 mais 2 dá 7. Então qual é o número? É 197, não é? Só basta somar 5 unidades com mais 2 unidades. 2 unidades vai somar na ordem das unidades, dá 197. Não vai nenhum para a frente, não vai nenhum de trás para adicionar ao 9, portanto é 5 e 2, 7. Vamos recorrer ao algoritmo a confirmar. 5 e 2 dá 7, não vai nenhum de trás, baixas o 9, não tens nada a adicionar e abaixas 1. É o 197, certo? 197. Vamos ao seguinte, 197 vais adicionar 10. 10 o quê? É uma quê? Não são 10 unidades. 10 unidades não podes adicionar, no máximo é 9 unidades. 10 unidades é uma dezena. Portanto, vais adicionar uma dezena. É fácil de se fazer mentalmente ou não é? Claro que é. Basta somar o 9 com 1, dá 10, dá 0, e vai 1 para a frente, passa a 2. Vamos confirmar. Dá 207. Agora vamos lá ver. 207. Agora vamos lá confirmar. 7 mais 0 dá 7. Não vai nenhum de trás. 9 e 1 dá 10. E vai 1. 1 e 1 dá 2. Dá quanto? 207. Cá está. 207. Vamos ao seguinte. 207 mais 3. 207 mais 3, quanto é que é? Somar 3 unidades. Conseguirás fazer isto de cabeça? Claro que consegues. 7 e 3 são 10, fica 0. Logo aqui fica 0, vai ficar 0. E vai 1. 0 mais 1 dá 1, dá 210. Agora vamos lá confirmar. 207 mais 3, quanto é que dá? 7 e 3 dá 10. E vai 1. 1 mais 0 dá 1. Baixas o 2. Certo? Baixas o 2, fica 210. Cá está o 210. O seguinte. Tens 210 mais o quê? Menos 5. Neste caso é subtrair 5 unidades. Repara, consegues fazer mentalmente? Será que consegues? Portanto, não podes tirar 5 a 0. Tens que pedir uma dezena emprestada. Então isto vai ficar aqui um 0 e passa 10 para este lado. 10 menos 5 dá 5. Então fica 205. Vamos confirmar pelo algoritmo. 210 menos 5. Não podes tirar 5 a 0. Tens que pedir uma dezena emprestada. Fica 10 menos 5 dá 5. Aqui já fica 0, baixas o 0 e baixas o 2. Certo? Ficam 205. 205 é o número que nós tínhamos visto. Correto? Operação seguinte, 205 menos 2. Certo? Menos 2. Será que consegues fazer isto mentalmente? É fácil de fazer. A 5 tiras 2. Quanto é que fica? Fica 3. Não vai nenhum para a frente, fica 203. Não é? Vai dar o 203, que é o que nós temos ali. Vamos confirmar o algoritmo.
2 para 5 dá 3, vai nenhum de trás, baixas o 0 e baixas o 2. Certo? O que é que tens? Tens os tais 203, que é o que dá ali. Está correto, está confirmado. Operação seguinte, 203 menos 3. Vais tirar 3 unidades. Será que é fácil de fazer mentalmente? Claro que é. Basta tirar a 3, tiras 3, quanto é que fica? Fica 0. Então fica 200. Vamos confirmar o algoritmo. 203 menos 3. 3 para 3 dá 0. Não vai nenhum de trás. Baixas o 0 e baixas o 2. Fica 200. Certo? 200 é o valor que já tínhamos calculado mentalmente. Na operação seguinte, temos 200 menos 10. 10 o que é? É 10 unidades? Não, é uma dezena. Portanto, uma dezena, será que conseguimos fazer mentalmente? Conseguimos. Porquê? Tu a 0 não podes tirar 1, mas pedes uma centena emprestada. São 10 dezenas. Então fica aqui 10, ali fica 1. Fica aqui 10 e a 10 tiras 1, fica 9. Então fica 190. Vamos confirmar para o algoritmo. A 0 menos 0 dá 0. Aqui a 1 não podes, a 0 não podes tirar 1, tens que pedir uma centena emprestada. Fica uma centena, das duas emprestas uma centena são 10 dezenas, uma centena são 10 dezenas. 1 para 10, quanto é que é? 9. Baixas o 1, não tens nada a subtrair, fica 190, certo? É o valor que já tínhamos que chegar. 200 menos 10 dá 190, correto? Mais uma operação, 190 mais 5, mais 5 que é? 5 unidades. Consegues fazer mentalmente? Claro que consegues. 0 mais 5 dá 5, dá 195. Isto nem é preciso algoritmo, mas vamos fazê-lo. 190 mais 5 dá 0 mais 5 dá 5. Não vai nenhum de trás, baixas o 9 e baixas o 1. Isto é igual a 195. Resumindo, temos aqui os valores. 195 mais 2 dá 197, mais 10 dá 207, mais 3 210, menos 5 205, menos 2 203, menos 3 dá 200, menos 10 dá 190 e mais 5 dá 195. Portanto, esta é a solução. Vamos ver então o problema número 7. O que é que diz-nos o problema número 7? O Xavier foi acampar com um grupo do ATL. Ele dormiu na 10ª barraca. A Maria dormiu nas 7 barracas antes do Xavier e a Cristina dormiu 8 barracas depois da do Xavier. Completa esta frase. A Maria dormiu qual é a barraca? Qual é a ordem da barraca? E a Cristina na barraca também de que ordem? Temos que calcular. Este problema é engraçado porque, se reparares, eles não nos dizem se a primeira barraca é deste lado, do lado esquerdo ou do lado direito. Mas também não importa para a resolução do problema. Mas em termos de visualização, podemos ter duas soluções, como tu vais ver. Deixo-te esta dica, pensa, pausa o vídeo para resolveres o problema e depois eu mostro a resolução do mesmo. Se reparares na figura, tu tens no desenho 22 barracas. Imagina que traças aqui a reta numérica de 0 a 22. Portanto, 0, 1, 2, tens até 22 barracas. O problema diz-nos que o Xavier dormiu na 10ª barraca. E estou-te a mostrar isto visualmente para entenderes melhor. E diz que a Maria dormiu 7 barracas antes. Portanto, à 10ª barraca tu vais deduzir 7. 10 vais deduzir 7 para ver qual é a barraca que ela dormiu. 10 menos 7 dá... A 0 não pode ser a 7, tens que pedir uma dezena emprestada, fica 3. Portanto, o que é que acontece? Significa que a Maria dormiu 7 barracas antes, ou seja, na 3ª barraca. Se o Xavier dormiu na 10ª barraca e a Maria dormiu 7 barracas antes, significa que a Maria dormiu na 3ª barraca. E a Cristina? A Cristina dormiu 8 barracas depois da 10ª, da do Xavier. Portanto, temos uma conta de somar. 10 mais 8, quanto é que está? 0 mais 8 dá 8. Não vai nenhum de trás. Baixas o 1. Então a Cristina dormiu 8 barracas depois, ou seja,
dormiu na 18ª barraca. Cá está, 10ª barraca a do Xavier, 7 barracas antes dormiu a Maria e 8 barracas depois da do Xavier dormiu a Cristina. Portanto, visualmente tens aqui a solução do problema. Portanto, pode-se completar como a Maria dormiu na 3ª barraca e a Cristina na 18ª barraca. Certo? Entendeste? Vamos, no entanto, ver aqui duas questões. A primeira pergunta que se faz é: qual é a primeira barraca? Não é indicado, mas pode ser a primeira a contar do lado esquerdo, isto é, pode ser aquela ali, não é? Ou pode ser esta do lado direito. Não é? Esta aqui é do lado esquerdo, mas pode ser esta do lado direito aqui. A primeira barraca a contar do lado direito. Isto não é necessário para resolver o problema, é só para pensarmos em termos de figura e ganharmos alguma experiência. Certo? Então o que é que acontece? Temos visualmente, já respondemos à questão do problema, visualmente, para apontar aqui no desenho, temos duas soluções. Se a primeira barraca for do lado esquerdo, nós vamos marcar as barracas em que dormiu o Xavier, a Maria e a Cristina. Se for do lado direito, vais ver que são diferentes. Agora vamos lá ver. Vamos então ver. O Xavier, já chegamos à conclusão, que dormiu na 10ª barraca, é dado pelo problema. E sabemos que a Maria dormiu 7 barracas antes, está na 3ª. E a Cristina 8 barracas depois, ou seja, na 18ª. Vamos então ver. Se a primeira barraca for a barraca do lado esquerdo, nós sabemos que o Xavier dormiu na 10ª barraca. Vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª barraca, o Xavier dormiu naquela ali, certo? E a Cristina dormiu 8 barracas à frente. Ou seja, somando mais 8, a Cristina dormiu na 18ª barraca. E também sabemos que a Maria dormiu 7 barracas antes da do Xavier. Portanto, se contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela dormiu na 3ª barraca. Certo? Esta é a visualização se a primeira barraca for do lado esquerdo. E agora se a primeira barraca for a do lado direito? Vamos lá ver. Se a primeira barraca for esta, nós sabemos que o Xavier dormiu na 10ª barraca, é esta, e a Cristina dormiu 8 barracas à frente. É aquela, certo? E a Maria dormiu 7 barracas antes do Xavier. Ou seja, tirando estas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela dormiu naquela barraca ali, na 3ª. 1, 2, 3. Cá está. Vês que as soluções são diferentes, visualmente. Se tivermos em conta a figura, os dados são incompletos. Isto é, resumindo, já sabemos que para o problema não é necessário fazer esta análise visual. É só para tu ganhares experiência. Em termos de problema, basta dizer que a Maria dormiu na 3ª barraca, porque fizemos a subtração, não é? E a Cristina dormiu na 18ª barraca, fizemos a adição. Visualmente, repara, é diferente, não é? Se a primeira barraca for do lado esquerdo, a Maria dormiu na 3ª, não é? A Maria dormiu aqui nesta. O Xavier dormiu nesta. E a Cristina dormiu nesta. E se for ao contrário, se for a primeira barraca do lado direito, a Maria já dormiu naquela, o Xavier nesta e a Cristina naquela ali ao fundo. Portanto, repara que as barracas são completamente diferentes. Portanto, é engraçado o problema porque podemos aprofundar esta análise de modo a poderes ganhar alguma experiência. Compreendeste? Se não compreendeste, volta atrás, porque é importante começares a ganhar capacidade de visualmente poderes distinguir isto. Certo? Vamos só ver o pormenor aqui destas barracas aqui, que é uma imagem muito reduzida. Podemos ampliar e verificamos que se a primeira barraca for do lado esquerdo, a Maria vai dormir nesta 3ª. E se a contagem começar do lado direito, esta primeira barraca for esta do lado direito, a Cristina vai dormir nesta barraca, ou seja, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta barraca. Estás a ver que não coincidem as barracas, não é? Vamos finalmente resolver o último exercício, o 8º. Diz: a Lourdes e a Alice foram apanhar castanhas. A Lourdes apanhou 145 castanhas e a Alice apanhou menos de meia centena do que a Lourdes. Quantas castanhas apanharam as duas amigas?
pausa o vídeo para resolveres a questão e depois mostra a solução. Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? O problema diz-nos duas coisas. Diz-nos que a Lourdes apanhou 145 castanhas e que a Alice apanhou menos meia centena de castanhas do que a Lourdes. Repara que nós não temos, este dado não está diretamente dado, totalmente dado. Nós temos que o calcular. Porquê? Porque o número de castanhas da Alice, que a Alice apanhou, depende do número de castanhas que a Lourdes apanhou. Porque ele diz que a Alice apanhou menos meia centena do que apanhou a Lourdes. Certo? E o que é que nos pergunta o problema? Quantas castanhas apanharam as duas amigas? Vamos ver quanto é que é meia centena. Vamos fazer aqui um raciocínio. Imagina 10 castanhas mais 10, quantas são? São 20. Certo? E se for 20 mais 20? 20 mais 20. Quanto é que dá? Dá 40. 2 dezenas mais 2 dezenas dá 40. E se for 30 mais 30? 3 dezenas mais 3 dezenas. Com 30 mais 30. São 6 dezenas. Metade de 6 dezenas são 3 dezenas. Ora, imagina 4 dezenas. Portanto, 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4. 4 dezenas mais 4 dezenas. Quanto é que dá? Dá 8 dezenas. 4 e 4 dá 8. Certo? Portanto, 40 é metade de 80. Certo? E agora se fosse 50 mais 50? 1, 2, 3, 4, 5. Depois 1, 2, 3, 4, 5. Cada linha tem 10, portanto é 100. 100 castanhas que tens aqui. Ou seja, 50 mais 50 dá quanto? 5 e 5 dá 10. E vai 1, dá 100. Então, meia centena quanto é que é? Meia centena é metade, meia é metade da centena. Qual é a metade da centena? É 50. Nenhum destes dá uma centena. Mas aqui 50 mais 50 dá 100, certo? Então podemos concluir que meia centena é metade de 100. Isto é metade de 100 é quanto? É 50, porque 50 mais 50 vai dar 100. Entendeste? Então meia centena é 50. Divide-se 100 em duas partes iguais e ficamos com 50 mais 50. Vamos então completar os nossos dados. Não é? Porque sabemos que a Alice apanhou menos meia centena de castanhas do que o Lourdes. Podemos dizer que o número de castanhas da Alice é igual ao número de castanhas da Lourdes? Claro que não. Nós sabemos que a Alice apanhou menos castanhas que a Lourdes. Portanto, quanto é que nós temos que fazer? Temos que somar 50 castanhas a 145 ou subtrair 50 castanhas a 145? Muito bem, subtrair, porque a Alice apanhou menos castanhas do que a Lourdes. Então vamos ter o número de castanhas da Alice é igual ao número de castanhas da Lourdes menos 50, porque apanhou menos 50. Então se a Lourdes apanhou 145, nós vamos ter 145 menos 50. Ou seja, recorrendo ao algoritmo, 145 menos 50, como é que nós fazemos esta conta? 0 pode ser a 0 a 5, mantém-se o 5. 5 pode ser a 5 a 4, claro que não, tens que pedir uma centena emprestada, ou seja, 10 dezenas. 10 dezenas mais 4 ficam 14. Então 5 para 14, 5 dezenas, retiras 5 dezenas a 14, quantas ficam? 5 para 14, ficam 9. 9 dezenas. Não vai nenhum de trás, aqui é 0, baixas o 0. Baixas o 0, que depois não é necessário ter lá. São 95. Portanto, a Alice apanhou 95 castanhas. Menos 50 do que a Lourdes. Resumindo, a Lourdes apanhou 145 castanhas. Não é? E a Alice apanhou 145 menos 50, ou seja, 95. Quantas castanhas apanharam as duas amigas? Tens que fazer uma conta de somar. Muito bem. 145 mais 95. Recorrendo ao algoritmo, 5 e 5 são 10. E vai 1. 1 e 4 dá 5. 5 e 4, 5 e 9 dá 14. Né? E vai 1. 1 e 1 dá 2. 240. Muito bem. Então, a Lourdes e a Alice, e a Alice apanharam em conjunto quantas? 240 castanhas.
Entendeste?